Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 19 de Física do projeto Preparar da Fundação Matias Michelini. Nesta nossa aula, nós vamos discutir um pouco mais sobre as diferentes formas de produção de energia. Lembra da frase do Lavoisier, na natureza tudo se transforma? Esse princípio é totalmente aplicável à energia. Não é possível criar energia do nada, também não é possível destruir energia assim do nada. Então como é que a gente produz energia? Simples, convertendo um tipo em outro. Desde a antiguidade até hoje, o ser humano vem aprendendo formas mais eficientes de produção de energia. As usinas hidroelétricas, por exemplo, convertem energia potencial gravitacional de uma queda d'água em energia elétrica. Os motores a combustão conseguem converter energia térmica da queima de combustíveis em energia cinética ou de movimento. Hoje, uma das pautas mais abordadas por governos e cientistas são formas de produção de energia que sejam eficientes e sustentáveis. Vamos ver com mais detalhes as formas mais utilizadas hoje. As usinas hidroelétricas são as mais usadas em nosso país atualmente. Elas se aproveitam da energia potencial gravitacional das águas para gerar movimento e, a partir disso, gerar energia elétrica. Se liga no esquema que vai aparecer na tela para você poder entender melhor. Primeiro, a água ela é reservada na barragem ou no reservatório. Uma vez que a água é armazenada aí, ela vai criando uma coluna ou uma altura. E isso a água acumula energia potencial gravitacional. Depois a água é forçada a passar por um canal e a descer para uma turbina. Ou seja, a energia potencial gravitacional que a água acumulou na barragem é convertida em cinética, já que ela começa a se movimentar. Uma vez que essa turbina se move, um gerador elétrico é colocado em funcionamento. A partir desse movimento, ele consegue gerar energia elétrica que vem pelas linhas de transmissão e chegam até a nossa casa. As vantagens das usinas hidrelétricas estão no fato de usar um recurso renovável, que no caso é a água. Mas a principal desvantagem é o impacto ambiental que uma usina assim causa, provocando inundações de áreas que antes não eram cobertas pela água. As usinas termoelétricas funcionam de forma parecida com as hidrelétricas, mas com uma pequena diferença. Ao invés de usar uma queda d'água, usam o vapor d'água. Vamos entender melhor. A água primeiro chega ao reservatório da usina termoelétrica. Depois, ela é forçada a ir para uma caldeira, onde um combustível como carvão, petróleo ou gás natural é queimado para produzir calor. Uma vez na caldeira, a água é aquecida e vira vapor. E uma vez que vira vapor, ela é forçada a passar por uma turbina. Essa turbina vai converter o vapor em energia de movimento. E uma vez que está em movimento, vai gerar de novo um gerador, igual na usina hidrelétrica, e uma vez que esse gerador é colocado em movimento, ele produz a eletricidade que chega à nossa casa. A vantagem de uma usina termoelétrica está no baixo custo de construção em relação aos outros tipos. Já a desvantagem está na queima de combustíveis fósseis e na liberação de gases poluentes. Por esta razão, este tipo de usina já vem deixando de ser usado em alguns países. Por fim, temos as usinas nucleares, que funcionam de modo parecido com as termoelétricas. A diferença é que, ao invés de queimar combustível, as usinas nucleares geram calor a partir da fissão ou quebra de átomos de certas substâncias. Vamos entender com o esquema. Aqui vemos o esquema de uma usina nuclear em funcionamento. Geralmente essas usinas são feitas às margens de rios ou de mares, porque assim consegue ter um grande estoque de água. Então primeiro a água ela é coletada e passa por uma rede que está pintada aqui em azul. Ao chegar aqui nesse local chamado gerador de vapor, essa água é aquecida. Mas ela vai ser aquecida não mais pela queima de combustíveis, mas sim pelo reator nuclear que a gente vê aqui. Nesse reator são colocadas substâncias radioativas, onde a quebra dos átomos produz o calor. Então a água vem aquecida, aquece a água que vem do mal do rio e gera o vapor. Uma vez que tem vapor, ele vem, passa por essa encanação e gira uma turbina, da mesma forma que a usina termoelétrica e nuclear. E hidrelétrica. Então você percebe que o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. O que vai diferenciar uma usina da outra é como é produzido o vapor ou como é produzido o movimento que venha a girar essa turbina e daí criar eletricidade a partir do gerador. As vantagens das usinas nucleares são baixo custo de operação e manutenção, alta eficiência e a não emissão de gases poluentes. Mas eu sei que você deve estar pensando aí, esse tipo de usina não é perigoso?
E se a radiação vazar? É verdade. A principal desvantagem de uma usina assim é o risco de contaminação nuclear em caso de acidentes. Mas calma, esse risco só é preocupante quando existe negligência de manutenção. Se a usina, juntamente com as autoridades, seguirem corretamente as normas, dificilmente um acidente vai acontecer. Hoje, a preocupação com a sustentabilidade vem ficando cada vez mais evidente. É por essa razão que alguns países vêm participando de uma corrida energética, criando e desenvolvendo formas mais eficientes, sustentáveis e seguras de se produzir energia. As que estão em destaque são a energia solar e os reatores de fusão. A energia solar é produzida a partir das placas solares. Quando essas placas são expostas à luz do sol, elas sofrem uma reação física chamada efeito fotoelétrico. Ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, as placas solares não transformam o calor do sol em eletricidade. O efeito fotoelétrico ele cria um chamado desequilíbrio eletrostático, que por sua vez vai criar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, que nós vamos estudar com mais detalhe numa aula futura, é responsável por gerar energia elétrica. Já os reatores de fusão são o oposto das usinas nucleares. Como assim? Bem, nas usinas nucleares, a geração do calor, que vai aquecer a água e vai produzir vapor d'água, é produzida a partir da quebra dos átomos de elementos radioativos. Já os reatores de fusão unem os átomos, em especial átomos leves como o de hidrogênio, transformando eles em átomos de hélio. A partir dessa união de dois átomos, muito calor é gerado. Só para você ter uma ideia, já existem reatores que estão sendo testados que conseguiram atingir 100 milhões de graus Celsius. Eles funcionam assim. Primeiro, o reator é preenchido com um gás leve, como o hidrogênio. Após isso, o reator é ligado e esse gás é aquecido até atingir o estado de plasma. Uma vez neste estado, os átomos começam a se unir, produzindo a reação. Hoje, o maior desafio dos físicos é conseguir fazer com que essa reação se autossustente, ou seja, fazer com que o calor gerado da união dos átomos consiga unir outros átomos. É como se a partir desse ponto a gente pudesse desligar o reator da tomada e deixar que ele se alimente sozinho, produzindo energia de forma contínua. Os reatores de fusão são totalmente sustentáveis, não geram resíduos e prometem ser altamente eficientes. Alguns países já estão realizando testes e a expectativa é que em um futuro próximo alguns já estejam operando comercialmente para grandes cidades. E aí, viu como é interessante aprender sobre energia? Na verdade, o que a gente viu aqui é só uma introdução desse conteúdo. Ainda tem muita coisa para poder explorar. Na aula seguinte, nós vamos praticar o que a gente estudou com exercícios. Bons estudos e até a próxima!